Oi! Tudo bem, amiga? Tudo bom, meu amor? Você Deixa eu aumentar esse áudio aqui, porque eu não tô ouvindo nada. Gente, já deu hora? Não deu hora ainda não, amiga. Falta um minuto. O que a gente faz? Vamos conversar de alguma coisa, amiga. Você tá boa? Peraí, eu vou arrumar que a minha cabeça tá cortada. Peraí. É, porque quando eu entro, ela fica cortada. Ai, amiga, eu não sabia. Você é a primeira. Gente, tem um povo entrando de gaiato aqui, que uma falou assim, fala sobre você que eu não sei quem você é. Eu falei, Jesus, você acha que do jeito? Eu falei assim, então entra no Instagram, procura saber quem eu sou, joga no Google, né? Agora minha cabeça diminuiu, tava absurda. A Jovina, muito querida, manda um beijo pra Jovina. Jovina! Manda beijo. Olha, gente, agora 19 horas, começou a nossa live oficial. Sim. Hoje é a nossa primeira das super lives. E eu tenho uma enorme felicidade de ser com essa pessoa que eu amo. A nossa conexão foi instantânea, né, amiga? Pode chorar? Pode chorar já no começo da live? Não, não pode chorar, não. Mas deu vontade agora. Você falou que vai chorar, eu vou chorar também. Então, o que acontece? Conta pro povo como a gente se conheceu. A gente se conheceu na rede social, não foi? Foi. Conhecemos, nós já somos amigas há muito tempo pelo Instagram. Sim. E sempre nos falávamos. Aí um dia ela resolveu marcar consulta comigo. Não foi, amiga? Foi. Que você me salvou lá de última hora, lembra? Oi, amiga. Que você me salvou de última hora, lembra? Foi. Eu tava gente, eu tava com a Ferritina lá embaixo. Liguei pra essa mulher e você não podia viajar. Liguei e também depois eu não podia viajar, lembra? Não, por causa então eu te salvei 2 vezes. Duas vezes você me salvou. E agora, então, a gente está dando início, dando start. Essa pessoa de luz, essa pessoa que a nossa conexão foi imediata, uma pessoa que eu tenho muita consideração. Eu convidei 8 pessoas. Não que eu não ame os meus outros amigos, mas nós teremos outras edições. Quem sabe um congresso, né? Vamos pensar nisso. Mas essa pessoa não podia deixar de convidar, que é a Ana. E eu quero começar a nossa live com uma frase. Pessoas não são papéis. Sentimentos não são sentenças. E destinos não são recursos. Do livro dela. Mas essa frase é a abertura de um capítulo. Ela é da Marisa, minha amiga. E eu falo muito disso no meu livro. Mostra aí meu livro, amiga, para eu falar para os seus seguidores. Divorciei agora. Gente, é sensacional isso. Porque não é um livro só. Não é um livro só para quem está se divorciando. É um livro para quem vai casar e já quer se antecipar as coisas para não dar problema para o futuro. É um livro para quem está passando por uma crise que nem sempre você precisa chegar até o momento do divórcio. Então, tem como retornar. É um livro para quem se relaciona com alguém que já tem filho e não sabe lidar com isso. Então, para você entender bem essa situação, né? É um livro para quem já se divorciou. Está divorciando. Ela é minha seguidora. Então, está divorciando. Precisa, Não é? Ainda não divorciou. Espero que não aconteça. Também, a gente não casa para divorciar, né, amiga? Nós duas somos divorciadas, mas a gente não casou para divorciar. Então, o livro dela super ajuda. Tanto é para quem vai casar, para quem já divorciou, né, amiga? Isso. Para quem tem filhos, então eu falo muito da parte também dos filhos, como levar isso para não ter trauma, para os filhos ficarem da melhor maneira possível. Então, o livro é para muita gente.
E no dia que eu conheci a Deise, a gente trocou livro. Ela me deu de alimentação saudável e eu dei do divórcio, apesar que ela já se divorciou faz um tempo, né? Mas assim, a alimentação saudável. Tem orientação também para quem já é divorciado, amiga, que também super ajuda. Entendeu? Porque eu falo, né? O divórcio ele acaba com o casamento, mas não com a família. A família vai continuar num novo Eu formato. não tenho família, né, amiga? Eu não tive filhos. Mas quem tem filhos é muito importante que não deixa de ser pai ou mãe, né? Não tem jeito. Ó, Marcinho aqui é querido demais. Manda beijo para ele também. Beijo, Marcinho. Amiga, a gente vai ficar... Não, a gente não vai ficar mandando beijo hoje, gente. Porque essas lives, eu tenho... duram 1 hora só. Quem dera a gente um tempão que a gente ia ficar contando a história toda. Mas deixa eu apresentar quem é a Ana. Eu vou até ler, porque o currículo dela é muito grande. Então... Não é igual o seu, né? Que o seu não... Eu fui fazer um evento com a Deise e eu falei assim, ô Deise, você me manda o seu mini currículo? Veio umas 250 pós-graduação, membro de não sei o quê, mais uns 200 mil. Eu falei, pode deixar que eu vou resumir em médica. Pronto. Resumiu em médica, 500 pós-graduações. Quando a gente for fazer um evento, eu quero que você leia meu currículo inteiro. Vai ser meia hora da palestra. Promessa da quarentena. Eu vou ler o seu currículo todo. Tá. Agora eu vou ler o seu, porque a doutora Ana, gente, doutora Ana Paula Gimenez, ela é advogada, doutoranda numa universidade da Argentina, palestrante, escritora, igual acabamos de mostrar o livro dela, e ela é especialista em direito da família e profunda conhecedora das relações familiares, já que é adepta do direito sistêmico e constelações familiares. Por isso que eu quero que a gente fale os assuntos que nós temos para falar, para nos concentrarmos nesse finalzinho aqui, que é muito interessante. Pouca gente conhece, né, amiga? Exatamente. Então, nós vamos começar agora com um assunto que eu já vi uma mensagem aqui falando que na quarentena as pessoas pensam em divórcio. E realmente, como você é uma advogada especializada em direitos da família, você já deve ter ouvido falar desses casos já acontecendo. E eu li também, para a gente conversar, que depois agora que a quarentena na China, né, tá tendo mais lá já passou, eles estão voltando à vida normal. Sim. Os casos de divórcio aumentaram 70%. 70%. Por quê? Esse convívio integral do casal, talvez pelo dia a dia, que não tinha esse convívio todo, né? Essa convivência, você acha que é por isso? Porque a gente estava... A gente não. Gente, as pessoas ficam numa zona de conforto e que quando juntam essas pessoas, a única solução que tem, você acredita nisso, que a única solução mesmo é o divórcio, depois que esses números foram lá? Eu fiquei assustada quando eu vi 70% de aumento, amiga, na quarentena, depois pós-quarentena. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, o que acontece é que o coronavírus ele veio trazer várias mensagens para a gente. E uma dessas foi a gente olhar para a nossa família. Então, de repente, a gente vivia numa rotina onde a gente tinha a nossa vida, nosso trabalho, nossos amigos. E muitas vezes a gente chegava em casa e ficava no telefone, ficava na internet, e a gente não se conectava com as pessoas da nossa família. Então, muitas vezes a gente não enxergava o que estava acontecendo, quais eram as inseguranças, as tristezas, as coisas que não estavam dando certo. E com isso, do isolamento social, o que acabou acontecendo é que as pessoas foram obrigadas a ficar com a família. Obrigadas. Então, elas foram obrigadas a olhar aquelas relações. Então, que antes era um negocinho e você poderia sair para se anestesiar, por exemplo, você poderia sair com outra pessoa, não sei, né? Caso de traição, por exemplo. Você podia sair com outra pessoa, você podia ir num bar, a mulher poderia ir no shopping, no cabeleireiro. Agora a gente não está conseguindo fazer mais nada disso, né?
A gente E a está obrigação está sendo. E tem que conviver obrigatoriamente, né? E quanto menor a casa, pior. Sim, aí a gente está sendo obrigado a olhar para a nossa família, para as nossas relações, né? E isso daí fez com que na China, por exemplo, muita gente começou a observar que elas não estavam felizes. Mas é claro que a gente tem que ver que a gente está vivendo uma exceção, tá? Então, tudo está mais exacerbado. O nosso psicológico não estava preparado para viver o que a gente está vivendo. Não poder sair, não poder trabalhar, é o medo do vírus. Agora, o brasileiro agora é o único país que o vírus ficou secundário. Porque agora, depois de ontem, que a gente tem uma crise política instalada, então, assim... A crise da saúde que está misturada com a crise política e com a crise econômica. Exatamente. Enquanto nos outros países eles colocaram a saúde em primeiro lugar, a economia em segundo, a gente está com a política em primeiro lugar, infelizmente, entendeu? Então isso daí aumenta mais ainda o conflito, porque como a gente está convivendo, basta vocês assistirem um programa igual o Big Brother, não sai várias brigas das pessoas ficarem na mesma casa todos os dias. Só que tá acontecendo isso na casa da gente. Nem vejo que isso aí sobrecarrega a minha cabeça com briga. Eu evito o tipo de programa com briga, com coisas assim, entendeu? Porque isso é muito contagia, né? Sim, a gente é tudo que a gente consome. Então, o que a gente consome de TV, o que a gente consome de música, o que a gente consome de leitura, o que a gente consome de notícia. O que eu falo para as pessoas? Nesse momento, não é hora de tomar decisões radicais como um divórcio. Pensa, tá? Tira suas dúvidas, lê, reflete. Quando a vida voltar, não voltar ao normal, porque eu acho que nunca mais vai ser o normal, porque o normal tá errado. Eu espero, amiga, mas sinceramente, eu espero que nunca mais volte ao normal. Porque o mundo precisava de balançar e mudar muita coisa. Tanto a nível de como a gente age com o ser humano, com os outros, e de bondade, de amor ao próximo, disso mesmo, de relações que já estavam acabadas, já estavam no fim, pessoas que estavam infelizes juntas e agora tomam uma decisão de um divórcio, né? Sim. Então eu acho que o mundo precisava, e eu espero que algumas pessoas, que a maioria mude, que não continue do jeito que está. Mas o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo é que não está tendo tanta essa mudança como eu imaginei que teria. Então, eu acho, assim, eu te falo assim, eu estava conversando agora num grupo, eu sou diretora no Brasil de uma associação de direito privado. E o grupo tem muita gente, tem um diretor em cada país, e a gente tem um grupo dos diretores. Eu estava conversando agora, por exemplo, tem um amigo na Espanha, que ele é diretor na Espanha. Ele falou que lá eles já estão 60 dias sem sair e as mortes só estão aumentando. Aí, né? Entendeu? Mas o pessoal, ele tá muito mais focado na saúde do que a gente. Eles estão muito menos preocupados com a economia, entendeu? Do que a gente. A gente tá muito focado. Claro, todo mundo vai sofrer uma diminuição econômica. Não tem jeito, gente. Isso É um momento de solidariedade. Vai ter que fazer isolamento, mas e aquelas pessoas vão morrer de fome? Ninguém vai morrer de fome se você puder ajudar, se você puder doar, né? Eu acho que é o momento de quem pode mais ajudar quem pode menos. Porque o vírus, o que ele trouxe pra gente? Que ninguém é melhor do que ninguém, que somos todos iguais, que todo mundo pode morrer. Que todo mundo pode morrer, que cada um reage de uma maneira, né? Eu te contei do meu pai, né? Por exemplo. Contou, que sorte, graças a Deus, né? Então, esse vírus não dá, né? Pra você, médica, pode falar muito melhor do que eu. Não dá pra gente prever como vai agir no corpo de cada um. Eu vou contar rapidinho, pode? Conta rapidinho, porque eu tenho muita pergunta para te fazer. Tá. Não, é que meu irmão teve o vírus, passou super mal, febre, quase foi internado, minha cunhada internada. E meu pai, ele é cardíaco e diabético. Ele teve uma gripezinha com a minha mãe e foi fazer uma angiotomografia. Aí ligaram para ele
ligaram para ele que ele estava com vidro fosco no pulmão, se tinha tido contato com alguém com o Covid. E aí os dois, meu pai e minha mãe, tiveram contato com o Covid, já estão imunizados, descobriram só depois, ele era grupo de risco, então não dá para entender. Aí eu fiz meu teste, eu esqueci de postar. Negativo, não tive contato. Eu também não tive contato. A gente teve gripe mesmo, amiga. Foi, então, outra coisa, fugindo totalmente do termo de direito, nós estamos falando de medicina, e eu quero que a gente fale de direito daqui a pouco. Vamos. O que acontece? Não é por isso que estão fazendo esse isolamento horizontal. Por quê? Porque e também para não sobrecarregar, evitando sobrecarregar o sistema de saúde, porque eu tive uma gripe muito forte, que a gente jurava, né, amiga, que eu tinha sido contaminada. Gente, não é porque tá com gripe que você tá com vírus, né? Então não sobrecarregue os sistemas de saúde, indo lá atazanar os médicos, porque quem precisa realmente, você está ocupando o lugar de quem precisa. Né? Só esse recado de medicina. Quero pegar um gancho que você acabou de falar agora há pouco, e todo mundo vai sofrer uma queda na econômica, né? Sim. Amiga, em relação à pensão alimentícia, por quê? Muitas pessoas, isso é fato, eu estava vendo os números antes da gente conversar, porque nós vamos ter uma live com o Léo, que ele é empresário, nós vamos falar sobre como as empresas devem agir nesse momento, dicas disso. As pessoas vão perder os empregos, as pessoas vão ter redução de salário, isso é fato. As empresas estão sofrendo. Como é que fica a pensão alimentícia nesse caso? Se o profissional está com um salário menor, ou foi desligado da empresa, tá sem remuneração. Como é que fica a questão da pensão alimentícia? E se a pessoa que não pagar pode ser presa? Vamos, 2 perguntas em uma. Então, a pensão, a gente tem que lembrar que os filhos não deixam de pagar a escola, não deixam de comer, não deixam de pagar o plano de saúde, entendeu? Precisam de uma casa, então paga o IPTU, o aluguel, o condomínio. Então, eles vão continuar tendo as despesas. Quando começou a pandemia, muita gente me procurou. Eu tô desempregado, vou parar de pagar pensão. Eu falei, não, seu filho vai continuar tendo os gastos, as mesmas coisas, entendeu? Então, a gente tem que colocar essas crianças em primeiro lugar. Claro, que se você tiver um problema grave, você não está conseguindo pagar a pensão alimentícia, existe uma ação que chama Ação Revisional de Pensão Alimentícia, que você pode entrar para rever esse valor, mas você tem que comprovar a diminuição no seu patrimônio. Porque como que é calculada a pensão alimentícia? Assim, você pega todas as contas da criança, a necessidade do filho. Então, entre escola, empregada, a casa, plano de saúde, médico, roupa, tudo que o filho gasta, tudo, para ele sobreviver e para manter aquele padrão de vida. Não é só alimentação, tá? É todo o padrão de vida da criança e você soma tudo. Tem contas que são individuais, que é como a escola, o uniforme, o material escolar, o inglês, o balé, e tem contas que divide pelos membros da casa, que é a água, a luz, o condomínio, o IPTU, e faz esse cálculo. Então, você vai ter a necessidade dos filhos e vai ter também a possibilidade dos pais. Aquele que não mora com o filho tem que contribuir, certo? E normalmente o pai. Geralmente é o pai. Né? Apesar que agora a guarda é compartilhada com uma residência fixa com amplo convívio, mas geralmente um fica responsável por pagar a escola, o plano, entendeu? Aí o outro tem que contribuir, tá? Sim. Então não divide 50% para cada um. Aquele que pode mais, que tem o rendimento maior, contribui mais. Só que quando muda a necessidade dos filhos, ou seja, o filho entrou numa faculdade e está gastando mais, ou diminui a necessidade do filho, deixou de fazer um inglês, ou muda a possibilidade do pai, passou a ganhar mais ou passou a ganhar menos. Existe no meio jurídico uma ação que a pessoa pode entrar,
né, que chama Ação Revisional de Pensão Alimentícia, para mostrar para o juiz que já não está mais naquela situação, está numa situação nova. E isso é possível. Nesse período de pandemia, também é possível você entrar. Então, se você está com um problema, você só não pode deixar de pagar. Porque se você não paga, você pode ser preso. Amiga, mas se a pessoa está desempregada, se a pessoa perdeu o emprego, não tem como pagar, como é que faz? Tem que É o pagar. caso extremo. Vamos falar do caso extremo. Aí quem Do paga caso... Tem que entrar com uma revisional de pensão alimentícia, senão tem que pagar, porque senão pode ir preso. Amiga, Aí aquele dever... Como é que faz, gente? Como é que faz? Gente, foi uma A situação mãe tão não difícil. a mãe não tem que pagar de qualquer jeito? Tem Se que ela se ficar virar, coitada. Se ela tá desempregada, passando todo... É que eu se fico ela tá pensando numa situação desempregada, não extrema, interessa. sabe? Eu fico pensando numa situação muito, sabe, bem extrema. Porque eu tô convivendo com pessoas que, assim, eu ouço bastante, né? Eu convivo, atendo muita gente que tem quem conhece, tal, que está desempregado, que está passando por dificuldade. Pensando na situação desse pai ou dessa mãe, né? Que perde o emprego e fica mesmo sem situação de pagar e vai ser preso, gente. Mas vai para cadeia mesmo? Então, até o começo da pandemia ia. É uma prisão civil, né? E poderia ficar até 90 dias preso, tá? Com intuito, Ficaria na quarentena lá dentro da cadeia, né? Não, agora não, é isso que mudou. Então, assim, antes a mãe não precisava mandar prender. A mãe ou aquele representante do menor que recebe a pensão, não precisava mandar prender. Ou podia ir pela constrição de bens, que é pela penhora de bens, entendeu? Para aquele devedor pagar. E aí você poderia cobrar toda aquela dívida, porque tem pais que não pagam há anos, entendeu? Aí vai lá e pega o carro dele. Exatamente. Aí, então, pode cobrar toda essa dívida. Ou, se não, dos 3 últimos meses, você podia mandar prender. Que na hora que você manda prender, o dinheiro aparece. Entendeu? É uma coisa incrível. Apesar de eu ter minhas restrições com essa prisão, porque a gente tem que lembrar que a gente está prendendo o pai ou a mãe dos nossos filhos, né? Não, então... se a relação já não era boa, você manda prender alguém, você vai ter um inimigo pro resto da vida, né? É o que Exatamente. Você fala uma vez, você falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Porque, gente, você tem que lembrar que eu acho assim, eu entraria, se fosse o meu caso, por exemplo, que não é, mas se fosse em último caso, aquele cara que nunca pagou, porque às vezes você pode passar por um momento difícil, e eu acho que é isso que as pessoas precisam, um pouquinho de conversa, de empatia. E eu acho que esses casos extremos entram naquele pai ausente, naquele pai que não dá assistência nenhuma, naquela pessoa que não tem amor de verdade pelo filho. Eu acho que vai... Mas porque tudo é conversado. Às vezes o pai está passando uma situação difícil, mas ele se dá tão bem com a mãe, né? E com os filhos, que a mulher, se ela tiver condições, ela não vai numa situação tão extrema, eu acredito. Sim. Né? Porque eu não tenho filhos, é difícil para eu falar. O meu divórcio aconteceu sem filhos, então foi de uma maneira tranquila. Mas se você se dá bem com seu ex-marido, não precisa chegar numa situação tão extrema, ainda mais nos dias atuais, né? Sim, eu acho que a conversa, o bom senso, a empatia, você se colocar no lugar do outro, né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Eu acho que falta. Quando você está em dúvida, que atitude você toma, você se coloca no lugar do outro e vê como você se sente, se confortável ou não. Entendeu? Exatamente. Eu acho que e ainda mais nesse período de pandemia que a gente está. Todo mundo está com dificuldade financeira, emocional. Eu imagino que você está atendendo várias pessoas que devem estar com ansiedade. Muita gente com ansiedade, muita gente com ansiedade, descontando na comida, que não é legal. Né? Insônia, muita insônia. Descontar a ansiedade. Gente, tem que meditar, orar. É a única coisa que dá o suporte que a gente pode ter. A gente vai ter uma live sobre isso com a Valéria Pérez. Ai, que legal! Então, ela vai falar pra gente sobre a saúde mental e a saúde espiritual nesses tempos. Assim, vai ser muito boa a live da Valéria, né? Vai sim. Você que me apresentou, Valéria. Por ela, né? Então, foi você que fez a ponte com nós duas, né?
Não, eu falo, as pessoas vão se conectando, né? Uma coisa incrível. Eu falo, o que eu me conectei de gente legal o ano passado, principalmente, parece que era para passar essa pandemia. A gente se conheceu pessoalmente no ano passado, né? Mas eu acredito muito em vibração. Quem está na mesma vibe, quem está na mesma vibração, se atrai, se conectam, entendeu? Então a gente não vai fazer ligação com a pessoa que está com aquela vibração menor que a gente, né? É igual uma antena de rádio. A gente se conecta no 95,6. Estamos lá no 95,6, por exemplo. Amiga, então, agora deixa eu responder da prisão. O que acontece atualmente, nessa prisão, quando começou a pandemia, essa prisão passou a ser domiciliar. Então, o devedor de pensão alimentícia, ele está em casa. Então, o que era um instrumento para obrigar aquele pai a pagar a pensão, aquele devedor, né, pai ou mãe, a pagar a pensão, agora a gente não tem mais. Por quê? Porque esse artifício. Todo mundo está vivendo numa prisão domiciliar, né? Então a gente está tudo mais ou menos. Não vai fazer muita diferença ele ficar preso em casa, porque a gente está preso, né? Principalmente quem mora em São Paulo, que a gente tem um número de casos maiores. Então, assim, esse instrumento da prisão, hoje em dia, durante a pandemia, tá difícil, né? E assim, tem outras coisas também que o pai ou a mãe que não paga a pensão alimentícia, ele pode ter nome negativado, pode retirar o passaporte dele, a carteira de motorista. Então, a gente vê que a nossa lei, ela sempre vai preservar o melhor interesse do menor. O que importa são os filhos. É isso que eu falo sempre quando as pessoas se divorciam. Colocar essas crianças em primeiro lugar, proteger, entendeu? Psicologicamente. Exatamente. Porque na saúde. A guerra do pai e da mãe esquece que tem uma criança, um ser inocente ali que não tem nada a ver com a encrenca, né? Exatamente. Amiga, e a pensão, ela pode ser reduzida nessa época? Pode, como eu te falei. A pessoa pode entrar com essa revisional de pensão alimentícia, demonstrando que as condições dela... Como é que a pessoa que quer entrar com recurso faz? Tem que te ligar, te contratar para fazer? Ela tem que ir no advogado. Tem que ir no advogado. Ou eu já vou fazer aqui, ó. Doutora Ana é maravilhosa. Gente, essa mulher, tudo que eu tenho dúvida, eu mando amiga. A gente se fala quase todo dia. Eu mando mensagem para ela e pergunto. Ela sabe muito. Ela é extremamente inteligente. Qualquer coisa, não vai encher o saco dela no direct, não. Só contratar. Entendeu? Né? Obrigada, amiga, obrigada. Não, essa não é uma chuva de direct, é igual consulta lá no meu direct. Não existe isso não, gente. Vamos pagar as consultas, afinal todo mundo também tá precisando, né? Vamos pagar a consulta, faz a consultoria com a doutora Ana, né, amiga? Que a gente vai passando essa situação. Pode falar. E eu falo assim sempre. Oi! A mulher do Fernando. Saudade! Continua. Gente, o que eu falo, muita gente, eu faço uma live e depois começa a me perguntar, ai, meu marido, não sei o que lá. Eu falo, gente, não tem como eu dar consulta de caso concreto por direct. Por direct, exatamente. Uma pergunta vaga, solta, né? Primeiro, para eu entender o caso concreto, precisa ser meia hora de conversa no mínimo, entendeu? Que eu tenho que entender tudo nos mínimos detalhes. Além da ética da OAB, obrigar a gente a cobrar consulta, que muitos advogados não fazem, infelizmente, por isso que a nossa profissão é tão desvalorizada, assim, a gente não consegue entender o caso concreto no direct. A gente precisa sentar, ainda mais família, que a gente precisa sentar, entender tudo o que está acontecendo, todas as situações. Igual nós. Estamos tendo o recurso da telemedicina. Vocês podem fazer isso por teleadvocacia? Sim, eu já fazia consultoria online antes da pandemia, entendeu? Consultoria online, não é teleadvocacia, não. Não, é consultoria online, porque assim, tem muita gente que já tem advogado e mora em outro estado. Mas é uma segunda opinião, entendeu? Então, as pessoas me consultam para saber se estão no caminho certo, se eu tenho ideia de mais alguma coisa, entendeu? Eu não preciso atuar, e ainda mais porque, assim, eu olho, além
da parte jurídica? Você falou no Vamos começo falar da disso live. agora. Calma Ah, aí. não, é para esperar? É para É esperar? para esperar, você não vai falar disso agora, não. É a última que você Gente, quer saber mais. Eu quero que ela você segue o entre. roteiro. Eu já quero. Sim, eu sou metódica, você não sabe que eu sou metódica? Você conhece, amiga? Que Sou metódica. signo você é, amiga? Eu sou aquariana. Aí, Sou aquariana... leonina, amiga. Que Ah, ajuda. ai, por isso que você é gata assim, amiga. Você é toda arrumada, toda bonita. Os cabelos, eu tô vaidosa. incomodada com isso aqui, ó. Isso aqui tá me incomodando num grau que você não tem ideia. Gente, você vai na consulta da doutora Deise, ela está impecável. Impecável. Você Gente. fica até com vergonha. Você fala assim, não, gente do céu. Não é exagerada. Mas né? eu falo, você é bonita por fora, linda, mas você é muito linda por dentro. Você sabe disso, que você é muito especial, né? Você também. Por isso a gente se conecta. Por isso Exatamente. a gente é amiga, né? Ai, meu Deus. Eu fico até perdida na rasgação de seda aqui, ó. A gente tá falando do salário. Fala para mim. Então, aí a pensão pode ser diminuída proporcionalmente. Por exemplo, o salário do Márcio caiu 70%. A pensão... Aí ele contrata um advogado. Se ele não tiver dinheiro, existe a defensoria pública, que as pessoas que não têm condições são ótimos advogados, que passaram por um concurso público, entendeu? Mas aí você tem que demonstrar que você não tem condição de pagar um advogado. Né? Ah, não, tá. Não é defensoria. O que você falou? Você falou que não tem condição a pessoa que não tem condição de pagar um advogado ir para a defensoria pública, né? Isso. Ele comprovar que a renda dele caiu, ele pode usar o contra-cheque dele, né? Pode usar Pode. Desculpa essas perguntas assim, amiga, é porque não, médico, é ótimo. O que acontece? Porque médico é muito limitado. Da pessoa leiga, entendeu? Eu sou leiga. Então, é ótimo. Entendeu? Por isso eu quis fazer as super lives. Por quê? As super lives não fala só de medicina. Sim. Olha, tem você de advogada, tem a Valéria. Nós vamos falar de medicina com o doutor Ítalo, meu mestre, vamos falar com o Ribas. A Nath vai falar de outro tema. Então, assim, eu quis variar muito esses temas, Sim. porque eu sou leiga nisso aí. Você tá vendo tudo que eu estou te perguntando? Sim. Aí, às vezes, tem uma pessoa que diz, nossa, mas a Dê sabe nada. Você mesmo não, gente. Eu sei medicina. Ela não tem, a Dê não tem filho, né, amiga? Você não tem filho para pagar filho, pensão, mas você tem um monte de cliente que tem filho, um monte de seguidor que tem filho, e é isso que importa. Exatamente. Eu achei muito pertinente tratar desse assunto agora, justamente que a renda de muita gente caiu, né? E para evitar essas situações extremas da mãe, que às vezes mora com igual você mora com suas filhas. Mora. Então, a maior... Vai ter, mãe, eu quero como um brinquedo tal, assim. Você também não vai ficar pedindo pro homem, você vai comprar pro seu bolso. Sim, você não tem como você ficar pedindo tudo, entendeu? E eu falo, a mensalidade escolar, agora, a partir do próximo mês, a mensalidade escolar da minha filha vai cair 15%. Mas o mercado, gente, dessas crianças o dia inteiro em casa... aumentou muito, é uma coisa de louco, entendeu? Elas estão tudo engordando. Não, assim, até que não, mas assim, é comer toda hora e assim, produto de limpeza é uma coisa de louco, gente. É mesmo, amiga? Eu não tenho filho, eu não sei, eu só tenho 2 gatos. Porque você fica o dia inteiro, eu fico, vou contar minha rotina. Assim, eu acordo, aí eu varro a casa inteira, entendeu? Lavo louça que eu deixei no dia seguinte. Assim, coisas assim que eu não estava acostumada a fazer, porque tinha uma moça que trabalhava aqui. Como é que tá a unha? Mostra a unha pra gente. Olha, que tristeza. Aqui também tá diferente, não, ó. Olha aqui. É toda pintada, pelo menos. Aí, lava a louça, aí eu acordo as meninas, aí elas acordam, elas fazem um pouco. Você tem 2 filhas? Tenho. Uma tá fazendo 10 hoje. Foi, eu vi. Eu mandei palminha pra ela. Foi. Gente, meus stories com os vídeos dela, depois você assiste. Ela é uma figura. Então, e a outra tem 11. Então, assim, elas estão tendo aula online, que elas entram numa sala de aula, então elas vê os amigos, vê a professora ao vivo, né? Então, aí elas almoçam, aí elas vão para aula online, aí que eu consigo trabalhar um pouco,
fazer uma atendimento. rotina, né? Que é importante assim, manter. Mas teve um dia dessa semana, por exemplo, que eu comecei a fazer reunião 1h30 da tarde. Eu saí da frente do computador 10h30 da noite. Ixi, nossa! Foi uma reunião atrás da outra. Aí, quando eu achei que eu fosse sossegar, me ligaram, você pode dar uma entrevista daqui meia hora? Eu falei, quê? Aí, fiz. Eu falei, nossa, a gente pensa que a gente está trabalhando menos. Aí, eu tive que sair da reunião, arrumar o resto da casa. Eu falei, gente Dá comida para as bichinhas que estavam com fome. Por isso está tudo magra. Por isso está tudo magra. Você não está dando comida para essas crianças, não. Amiga, engordei. Eu não quero nem voltar para retorno. Mas você volta lá para mim, para a gente dar um jeito, ai. Nossa Senhora! Mas as meninas estão tudo magrinhas porque você não está dando comida para essas bichinhas. Não, elas gostam de comida de verdade. Isso é bom. Mas você não dá porque você está na reunião. Como é que elas fazem, coitadinha? Ah, não, mas aí dá um intervalinho, eu vou lá, esquento a comida, ponho, elas vão comendo. Já tô acostumada, amiga. Já estão grandinhas também, né? Eu falo, gente, nada nessa vida é impossível se você tiver vontade. Quando eu comecei o doutorado, eu pensei em desistir várias vezes, porque era fora do país, eu tinha que ir, ficar 20 dias, só que eu voltava com muito trabalho científico para escrever. Então, nossa, assim, eu acostumei a escrever com criança gritando do meu lado, entendeu? Meu Deus! O cérebro acostuma, entendeu? Mas, né? Atenção plena. Quando você estava escrevendo, a criança... Eu quero chegar a esse ponto. Eu quero chegar a esse ponto de barulho não me incomodar. Barulho me incomoda muito. É um estressor enorme, barulho. Quando começa essas panelas a bater aqui, eu quero matar todos. Ah, não, mas bater é difícil, entendeu? Tipo, reforma do prédio. Queriam liberar a reforma do meu prédio. Eu quase morri. Eu falei, não, eu não vou aguentar. Vou ficar louca, quarentena. E eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Isso aí de falar que tá tendo o isolamento, que isso daí que não é para trabalhar... Essa obra barulhenta aqui do lado de casa, que eu reclamei já umas 3 vezes, não parou, tá, meu amor? Eu posso... Construção tá liberado. Tem um projeto de lei... Livre do barulheiro, amiga. Não, tem um projeto de lei no Senado, mas ainda é projeto de lei. Agora tem um aplicativo no celular. Olha, a gente mudou totalmente o assunto, mas tem um aplicativo no celular que você baixa e se o decibéis lá do barulho tá ultrapassando a nossa lei, né? A lei do silêncio, aí você pode denunciar. A lei do silêncio, lei do escândalo, lei do trio elétrico, lei da Bahia. Tá passando tudo que é silêncio, amiga. Que isso, que lá eu te mostrei, parece bomba caindo, entendeu? Eu tive mais paz. Agora, ontem, 8 horas da manhã, um martelo aqui batendo alguma coisa na parede, gente. Eu moro num prédio essencialmente com pessoas mais velhas. Sim. E velho acorda cedo, né? Falta de melatonina, tem melatonina baixa, dá vontade de distribuir melatonina no prédio. Porque o velho acorda cedo para marretar a parede. E eu com as minhas insônia, 8 horas da manhã, não é hora de acordar ainda. Não, nem pra mim. Muito tarde nessa quarentena, meu Deus, é normal. Amiga, a gente vai sofrer quando voltar a rotina, porque eu treino cedo, né? Meu personal de musculação. Mas tá, eu voltei e vou continuar, porque eu amo. Eu tava toda caída, com 2 dias eu tô voltando, entendeu? Caída! Você devia fazer, caída, tá? O que será de nós, seres humanos? Eu tava caída. 2 meses sem treinar, amiga, eu já tava caída. Não milha, amiga, não milha. Tem com aquela varanda enorme, devia fazer o personal de Muay Thai. Nós estamos desviando do foco. Agora, olha, nós temos... Agora, 19h37. A gente entrou 5 minutos mais cedo. Então, nós temos 20 minutos só. Eu quero que você fale para mim e para todo mundo aqui uma coisa interessantíssima, que é direito sistêmico e constelações familiares. Para você... E falando, porque esse tema aqui é um tema muito extenso, mas enxuga pra gente, porque eu acho isso muito interessante, quase ninguém fala, eu nunca tinha ouvido falar antes de você. Eu quero que você fale para as pessoas, e até dar nosso prazo eu te aviso, quando for aqui encerrar, mas faz um apanhado disso aí pra gente. Explica pra gente o que é isso. Então, o termo direito sistêmico, ele foi criado por um juiz da Bahia,
que passou a utilizar as constelações familiares em conflitos familiares, em processo judicial, tá? O que é a constelação familiar? A constelação familiar é uma terapia breve que foi criada por um alemão que é ex-padre chamado Bert Hellinger. O Bert Eu conheci Hellinger... a esposa dele, sem querer. Eu também, eu fiz um curso aqui com ela. Eu estava no curso, ela estava na sala do lado, ela me chamou na mesa dela para eu perguntar o que eu fazia, que eu era tão bonita. Você acredita? Nossa! E ela é bonita também, né? Ela é, nossa, ela tem uns 70 e tantos, 80 quase já, né? Ela é super Eu tenho foto bonita, dela no Instagram. a Ó, eu Sophie Hellinger. Vai, me continua, porque a Valéria ela tá dando continuidade ao trabalho do Bert Hellinger, né? Então, o Bert Hellinger, ele era terapeuta alemão, ex-padre, e aí ele começou a observar que determinados comportamentos se repetiam por gerações. Então, é uma terapia transgeracional, tá? E ele viu, assim, que esses comportamentos se repetiam e também baseado em 3 leis, que são as ordens do amor. Que se a gente não seguisse aquelas leis, as ordens do amor, a família ela ficava desarmonizada, tá? Então a gente tinha os nossos emaranhados familiares, que ele fala. Então ele fala que a gente tem que seguir essas ordens do amor para que a gente possa seguir adiante, para que a gente não fique emaranhado com os nossos problemas familiares. A primeira ordem do amor é a ordem do pertencimento, ou seja, a gente faz de tudo para pertencer à nossa família, mesmo que inconscientemente, tá? Então, a gente segue os padrões da nossa família. Por exemplo, se os nossos pais fazem alguma coisa, você costuma repetir aquilo, tá? Mesmo que você não queira, ou mesmo que você ache errado, você costuma. Ou, por exemplo, quando algum membro da família é excluído, quando a gente fala de exclusão, qual que é o... O que a gente tende a fazer? A gente tende a repetir o comportamento daquele membro com o intuito de excluir, de incluí-lo. Então, eu vou explicar para vocês, vou dar um exemplo. Por exemplo, o alcoólatra, tá? Então, as pessoas da família falam, ai, nem fica com esse tio aí, que ele só bebe, é alcoólatra, ou não ligam mais para a pessoa, não falam mais, ou um filho fora do relacionamento, que as pessoas não reconhecem, ou um aborto que ficou escondido, entendeu? E a pessoa tentou esquecer aquilo que ela fez. Então, isso daí são os excluídos. Qual que é a tendência? De algum membro da geração futura repetir o comportamento para incluir aqueles que ficaram excluídos, tá? Por quê? Agora se aplica na direito. Então, quando você vai ver, por exemplo, numa alienação parental. Na alienação parental é você denegrir a imagem do outro genitor para fazer o filho odiar aquele genitor, para afastar, é um dano moral. Então, a mãe ou o pai que comete alienação parental, ela tá fazendo o quê? Ela tá excluindo o outro genitor. Ela tá repetindo o padrão da Não, ela tá excluindo. Aí o que vai acontecer? A criança, o filho, inconscientemente, ele vai querer incluir aquele que foi excluído. E ela vai fazer exatamente os mesmos comportamentos Se a mãe fala assim, ai, teu pai sei lá... É um mulherengo. É um mulherengo. A criança vai tender a repetir isso, entendeu? Para incluir o pai. Ou teu pai é um drogado. A criança vai tender quando ela crescer, a tender a usar drogas para incluir. A Valéria vai falar sobre isso. Vai. Isso daí a gente faz inconscientemente. A gente faz por amor à nossa família. A gente faz porque a gente quer pertencer a uma família. A gente quer pertencer a um grupo, tá? Então, por mais... a gente faz... Essas coisas acontecem por amor à nossa família, por a gente querer pertencer. E acontece, gente, não tem jeito, por mais que a gente negue. Aí a segunda ordem do amor é hierarquia. Então, é assim, aqueles que vieram antes têm precedência aos que vieram depois. Então, não adianta, por exemplo, pais e filhos.
E entre os irmãos também, o irmão mais velho, do meio, o mais novo. O mais novo é sempre o mais revolucionário, tá? Sou mais nova. Eu sou a mais nova também. Então, assim, não adianta um filho querer mandar no pai, entendeu? Porque eu quero mandar na minha mãe para tomar as fórmulas. Pode parar. Ela não me obedece muito, não. Agora pode parar. Dá as fórmulas para ela, ela faz o que ela quiser. Mas eu enganei ela. Eu falei, mãe, isso aqui é para ficar linda. Tá tomando tudo. Mas ela tá linda, hein? Você mandou o print para ela, que eu falei que ela tá linda? Eu esqueci, amiga. Manda o print para ela. Mando. Então, tem que enganar minha mãe. Falar que é pra beleza, ela toma. Se eu falar que é pra saúde, ela não toma, não. Então, assim, quando o filho quer mandar no pai, mandar na mãe, isso daí vai causar uma desordem, entendeu? E essa família vai ficar prejudicada, porque os pais sempre estão acima da gente. Então, por mais que a gente não concorde, a gente tem que honrar, respeitar e não tentar mudar, tá? Nossa, isso aí eu acho que é o mais que ninguém faz. Irmãos também, por exemplo, no inventário, por exemplo. Não adianta que o filho mais novo querer ser o inventariante. Quem que veio primeiro? O filho mais velho. Então, ele que tem mais responsabilidade pela família. Mesmo que não tenha. Mesmo que não tenha. Porque sistemicamente, entendeu? Sistemicamente é o correto, quem veio antes. Então, por exemplo, pessoas que fizeram abortos e ficou... Então, assim, aquele não é o filho... fez um aborto quando era jovem e depois casou e teve um filho. Aquele nunca vai ser o filho mais velho, já teve outro. Então, assim, essas pessoas... E aí a vida fica numa desordem e a pessoa não sabe por quê. Sim, porque cada um a gente tem que falar que tem que dar o lugar no coração, entendeu? Não é você, é você não excluir, sabe? Você saber que existiu, não é se punir nem nada, é você saber que existiu, saber que teve um antes. Então, isso daí também é importante para a família. E a terceira lei é o equilíbrio de troca. É o equilíbrio entre dar e receber. Que eu falo que isso daí é para tudo na vida. É para relacionamento amoroso, é para amizade, é para trabalho, é para todas as relações. Então, esse equilíbrio entre dar e receber. Então, eu dou, recebo um pouquinho mais, dou um pouquinho mais, e isso vai crescendo a relação, entendeu? Porque sem o equilíbrio de dar e receber, aquelas pessoas, por exemplo, eu fiz tanto por ele e ele não me deu valor, não vai dar nunca, porque tá desequilibrado. A hora que você vê que você tá dando muito, você tem que dar um passo para trás, entendeu? Porque senão você vai ser o cobrador e o outro vai se sentir endividado, não vai conseguir retribuir, ele vai sair fora da relação mesmo. Entendeu? Culpado inconscientemente e vaza. E vaza, ou trai, entendeu? Entendi. Olha, gente, que coisa mais interessante. Por isso, olha como a gente tem que falar, além da medicina, como tem assuntos que a gente não faz nem ideia. Nós vamos ter que fazer uma segunda edição, né, amiga? Para terminar. Mas isso daqui no direito... Então, aí quando você... Quando, por exemplo, quando eu vou atender um cliente, ele vai me falar a versão dele do conflito, entendeu? Mas eu tenho que enxergar além daquela versão. Eu, como advogada, eu não preciso constelar o meu cliente. Aliás, você sabe disso, né? Que eu já fiz a minha constelação, foi maravilhosa, justamente com a Valéria. Sim, porque quando chega alguém para mim que eu acho que tem que constelar, ou eu acho que a constelação ajudaria, eu sempre indico para o constelador. Mas eu, Ana Paula, como advogada, eu tenho que olhar aquele conflito e enxergar além do conflito. Porque o que o cliente está me falando nem sempre é o contexto geral. Quer dizer, nunca é o contexto geral. Então, eu tenho que olhar para o outro, entendeu? Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, num divórcio, tudo começou com uma história de amor, entendeu? Que um dia se tornou doente esse amor. Então, não adianta eu querer anular tudo. E as pessoas têm que enxergar isso, que um dia elas se gostaram, um dia elas se amaram, entende? Tiveram filhos. Então, eu tenho que enxergar além desse conflito. Quando eu enxergo além desse conflito, eu enxergo a razão de estar acontecendo aquele conflito, eu posso, primeiramente, sugerir um acordo, uma constelação, uma mediação de conflitos, né? São novas formas de resolver o problema familiar, porque o processo judicial ele tem que ser o último, entendeu? Quando não teve mais jeito, aí você entrou com uma ação.
E mesmo Amiga, na condução do processo judicial, você tem que ser mais cuidadoso. Você não pode ficar botando fogo naquele conflito que já existe, entendeu? e a constelação familiar, assim, os dois estão divorciando, estão lá. Só se um aceitar já basta, os dois têm que fazer. Nesse Não, caso. a constelação familiar ela é sempre individual. Não é Tá, mas por casal. exemplo, tem um casal se separando. Tem um casal se separando. Aí você briga comendo. briga comendo. Um vai fazer a constelação, vai enxergar qual que é o problema dele, o que está no sistema familiar dele, e aí ele vai ver se aquela relação é para ele ou não. Tem isso, a gente tem que pensar na vida. Então, basta um fazer, mesmo que o outro seja cético, não acredite. Sim. Se um fizer, ele já vai compreender que aquele amor era um amor incompleto, que aquilo lá não era para ser para ele. Que não, é que depende da situação, entendeu? A constelação, ela pode fazer aquela pessoa reatar como não, entendeu? Ela pode entender que não é aquilo. Então, ela pode entender... basta. Ou ela pode entender que é aquilo, entendeu? Eu acho que as pessoas, antes do divórcio, elas têm que procurar uma terapia, entendeu? Eu acho super válido as pessoas. Depois que se divorcia... Eu, por exemplo, quando eu me divorciei, eu fui fazer terapia, porque eu falei assim, como que eu vou lidar com as minhas filhas? Como que eu vou deixar essas crianças com menos traumas? Por isso que eu falo tanto de alienação parental, porque eu acho que, assim, a gente tem que se curar para não passar essas coisas para os nossos filhos, entendeu? Porque eles não têm culpa de nada, né? E as crianças vão se sentir culpados no divórcio. Exatamente. E essa cura tem que ser em todas as áreas, igual o médico. Você não pode dar aquilo que você não tem. Eu não posso te dar saúde se eu não tenho uma saúde. Eu não posso te dar amor se eu não tenho amor no coração. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Exatamente. Então, realmente, tem que ter a terapia para muitos casos. Sim. Geralmente, quase que a gente não vê um divórcio amigável, um divórcio... Não, tem alguns que são amigáveis. Por que eu escrevi meu livro? Porque eu vi que muita gente... Era o livro que eu queria ter lido quando eu me divorciei, entendeu? Eu vi que muita gente precisa de um suporte... Mostra aí, amiga. Eu vi que muita gente precisa entender as causas de um divórcio, precisa entender essa parte psicológica, precisa entender da parte jurídica de uma maneira fácil e não tem acesso a um advogado bom igual a gente está fazendo aqui agora, né? Tá orientando tantas pessoas... pessoal que já está falando, faça uma segunda edição, por favor. Entendeu? A gente, assim, a gente tem que mostrar para as pessoas que existem outras maneiras de resolver o conflito, porque o brasileiro tem mania de tudo briga, vou te colocar no pau, não é? Essa é bem a expressão que o pessoal usa. Isso aqui. Gente, não é assim, entendeu? A gente, claro, todo mundo tem raiva, fica bravo, tem dia que quer matar, mas a gente tem que aprender a elaborar isso. E eu falo, a gente tem um grande desafio, tanto eu como você, porque na sua profissão e eu na minha profissão, eu sei porque você é minha médica, então assim, a gente tem um grande desafio, por quê? Porque na nossa profissão a gente está começando um movimento de pensar muito fora do tradicional, né? Então isso daí, assim, ainda assusta as pessoas, ainda as pessoas... incomoda demais, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que as pessoas querem o médico que dê o remédio, entendeu? As pessoas querem o advogado que briga. Então assim... E arranca até o último fio a última moeda do bolso do outro, né? Só que não adianta eu brigar. Eu sei brigar muito bem. Eu falo, eu tenho medo de me Não, brigar. Você tem uma argumentação mas, assim, que eu não quero mas brigar assim, nunca. eu não fico feliz. Não briga. Eu não fico feliz, entendeu? Eu fico muito mais feliz quando eu consigo chegar num bom acordo para aquela família, para elas continuarem daqui para frente, né? Amiga, eu te conheço. Eu não vou contar o caso, mas eu tava numa situação assim, ó, né? Ela queria matar. Queria matar não, porque né, minha religião não permite, mas eu tava a fim de ir pro pau mesmo, igual ela falou, né? Com uma situação que houve. Ela me falou uma frase, me acalmou e falou: você quer ver no inferno ou você quer ter paz? Eu falei, amiga, lógico que eu quero ter paz, então faça isso, isso, não faça isso, isso, aquilo. E ela é uma pessoa tão de luz, uma pessoa tão boa,
que ela tenta, ela não é desses que a gente fala médico, advogado de porta de cadeia, que a gente fala, entendeu? Ela é essa pessoa que tenta apaziguar, tenta ver o lado bom das coisas de um do outro. Por isso eu falo, se você está passando por uma situação, o nosso tema foi relação familiar no divórcio, apesar que a gente teve alguns, né? Nós demos uma passeada por aí. A Ana é uma pessoa muito boa para evitar conflitos, para ela, né? Ainda mais para quem tem filho, para não ter conflito, briga. O conflito, ele não é ruim, porque o conflito faz a gente crescer, mas ele tem que ser bem elaborado, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Elaborado da melhor forma. Quem tem filho, pensar em primeiro lugar na criança, né, amiga? Não no seu interesse próprio. Pensar o negócio. Os filhos, eles não precisam dos pais juntos, eles precisam dos pais bem, juntos ou separados. Então, assim, é você tá bem para o seu filho tá bem. Felizes. Né? Ó, nós temos 1 minuto. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por ter participado e ser a minha primeira convidada. Então, você já começou minhas lives me dando sorte, começou com o pé direito e tudo que você precisar, você sabe que você tem aqui uma irmã do outro lado que pode contar comigo, o que der e vier, tamo junta. Eu que te agradeço, você sabe, eu já te falei no primeiro dia que eu te conheci pessoalmente, que nada nessa vida é por um acaso, que esse encontro nosso não foi por um acaso. Você é uma pessoa linda por fora e maravilhosa por dentro. Merece toda a felicidade desse mundo e todo sucesso, amiga. E eu digo mesmo de você, e a gente fez aquela promessa que eu escrevi lá no que você falou que duvida, que nós vamos sair pra rua, nós vamos não sei o quê, nós vamos viver a vida como se houvesse amanhã, no Paulo e Gustavo. A gente fica de final de semana estudando, escrevendo artigo, escrevendo livro. E agora a gente vai pra rua quando eu acabar. Nós vamos pra rua, gastar. Eu vou te levar pra balada, tá? Nós vamos pra balada, mas me convida pra coisa que presta. Coisa Pode que presta, deixar. não, Balada boa. Então, já vamos organizar, que acabou a quarentena, a nossa promessa é essa, que nós vamos botar a fuça na rua. Porque a gente fica muito tempo sem se ver e dá muita saudade, tem muito assunto para colocar, por isso que a gente andou falando umas coisas assim. Mas, com certeza, na segunda edição, ou então, nem de segunda edição, a gente vai cair a live, amiga. Vai cair. Beijo, gente. Beijo, gente. Adorei, viu? Obrigada pelo convite. Uma honra. E eu cala a boca. A honra é minha. Te amo. Fica com Deus. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Valeu pela participação. Tchau, tchau.